Oi, gente! Bom, para quem não me conhece, eu sou Ana Beatriz Ferreira, presidente do Grêmio Livre Estudantil Chico Mendes do IFSP Campus Cubatão. Bom, hoje eu vim aqui falar sobre uns assuntos meio importantes nessa nossa volta às aulas, que, para quem não sabe, vai acontecer no dia 31 de agosto pro ensino médio e pro EJA. Bom, essas aulas elas vão poder ser de duas formas. Síncronas, que é basicamente ao mesmo tempo, ao vivo, essas coisas. Por exemplo, a gente vai poder comentar no chat com o professor, dentro de uma sala virtual, ao mesmo tempo em que ele está explicando, ou poder abrir o microfone e falar também. Isso é basicamente uma aula síncrona, acontecendo ao mesmo tempo. Já a aula assíncrona, que é a segunda forma que pode acontecer, é o acompanhamento via trabalho docente efetivo, TDE, que é uma coisa meio interdisciplinar, né? Você fazendo trabalho em duas disciplinas, um trabalho valendo para duas disciplinas, sabe? Trabalhos, atividades, videoaulas gravadas, todas essas coisas são atividades assíncronas. Bom, para que esse ensino remoto ele acontecesse, foi necessário organização. Então, as SEICs do ensino médio, que são as SEICs, tenho certeza que você nunca ouviu falar, ou se deve ter ouvido falar, mas não sabe o que são. As SEICs são Comissão de Elaboração e Implementação do Projeto Pedagógico de Curso. Eu falo SEICs no plural porque a de eventos e a de informática, por exemplo, elas estão se juntando para tomar algumas decisões. E é das decisões dessas duas SEICs que eu vou falar agora. Bom, essas duas SEICs, semana passada, se juntaram para elaborar algumas coisas, uma série de recomendações aos professores para que o ensino remoto funcionasse da melhor forma possível. Quais foram essas recomendações? Bom, primeiro de tudo, cada docente registra a aula no seu horário regular. Então, eles recomendam que o docente que for dar aula síncrona, por exemplo, dê essa aula no horário em que ele dava aula presencialmente. Ficou um pouco confuso? Por exemplo, o professor Maciel me dava aula numa segunda-feira, hipoteticamente, das 7h15 às 8h45. É recomendável que ele continue me dando aulas síncronas nesse horário, para que não haja uma bagunça entre os professores nessa organização. A segunda recomendação é reposição para turmas que não têm aulas em contraturno. Usa-se o contraturno para registros de aulas assíncronas. Então, os terceiros e quartos anos do ensino médio, por exemplo, que não têm contraturno, é recomendável que os professores, quando eles forem repor as aulas, por exemplo, esse professor Marcel, ele me dava aula das 7h15 às 8h45, que ele repõe, então, nas duas primeiras aulas dessa segunda-feira. Você meio que espelha o horário para o período seguinte. Se você estuda de tarde, que reponha de manhã. Se você estuda de manhã, que reponha de tarde. Mas que siga mais ou menos essa regrinha para que também não haja bagunça e sobrecarga do aluno. Reposição para turmas que têm aula no contraturno. Será feita uma escala dos sábados para registros de aulas assíncronas. Para os dias em que não há contraturnos, os docentes podem registrar suas aulas de reposição assíncronas, mais uma vez, bem frisado. Esqueci de falar que essas reposições, eles estão sempre recomendando que elas sejam assíncronas, ou seja, que não seja ao vivo, porque como é uma reposição, né, você não precisa necessariamente estar lá, ou também pode ser um pouco prejudicial, por exemplo, para quem faz estágio e tudo mais. Então, aqui a gente vê uma recomendação para as turmas de primeiro e segundo ano. Se, por exemplo, essas pessoas têm contraturno quarta e quinta, é recomendável que os professores usem, então, segunda, terça, sexta e sábado para repor essas aulas que eles quiserem. Bom, a SEIC sugere que a presença das aulas assíncronas seja registrada através do acesso ao material disponibilizado na plataforma Moodle e entrega de atividades. Para o docente que for fazer uso dessa plataforma, pode estabelecer 3 dias para que o discente acesse o material disponibilizado na semana.
esse mecanismo ele pode servir, inclusive, de controle de pesquisa, de presença e avaliação. Tá, uma coisa importante. Aqui eles frisam o Moodle, que ele era muito usado antigamente, ele era muito usado entre aspas, mas ele era mais usado hoje pelo superior. Ele virou a nossa plataforma-chave porque ela tem uma vinculação com o Swap, meio que automática. Então, a recomendação que eu deixo aqui é, se não acessaram, acessem suas contas no Moodle, tentem aprender a mexer e se familiarizar, já que as aulas começam logo, né? E aqui a gente vê uma recomendação de atividades, então, que essas atividades assíncronas, elas tenham um prazo. Esse prazo nesse dia que eles debateram foi de 3 a 7 dias, mas foi um prazo fechado, que foi fechado depois dessa reunião, que ficou cravado em 3 dias. Então é recomendado que os professores peguem esse material em 3 dias, né? Estabeleça-se um limite para o discente responder esses trabalhos. Qualquer atividade que seja para nota deve acontecer após o dia 30 de setembro. O que acontece, gente? A única coisa que assegura mais ou menos os alunos da portaria, que deixa firme quanto a medidas que o professor deve tomar, é que não se tenha avaliação até 30 dias após o início das aulas, ou seja, até 30 de setembro a gente não pode realmente ter avaliação para nota, trabalho, qualquer coisa que englobe nota. Para que a gente realmente tenha esse período de adaptação, a gente sabe que, por exemplo, a segunda leva dos abarcados e aceitos pelo auxílio de computadores, eles ainda não receberam seu dinheiro. Então, assim, é bem provável que essas pessoas elas só consigam comprar seus computadores um pouco após as aulas terem iniciado. Então, como que elas vão estar preparadas para fazer um trabalho já, por exemplo, na semana que vem? Não tem como. Então, é um período de adaptação. Esses 30 dias eles vão ser muito cruciais para a gente se adaptar ao que está acontecendo. E ter também esse período de retomada ao que estava acontecendo antes. Semana de provas. Não haverá semana formal de prova. Isso já está fechado realmente. Aconselha-se que a primeira semana seja síncrona e que se estabeleçam os combinados, que devem ser divulgados em avisos na plataforma Moodle, mais uma vez falando do Moodle. Bom, aqui eles já falam um pouquinho mais sobre como serão as aulas da primeira semana, como eles recomendam. Eu não sei se vocês estão acessando o Swap, mas ele começou a atualizar agora e apareceram alguns professores que estavam faltando pra gente. Professores novos mesmo. E aí você imagina, esses professores eles estão chegando agora numa pandemia, eles não conhecem os alunos, como que eles vão se enturmar com a gente? Então, é muito recomendável que esses professores e os demais, porque a gente sabe que o ano ele foi praticamente deletado, que os alunos eles não tiveram realmente um contato, né, forte com os professores nesse período. Então, é muito recomendável que os professores deem essas aulas síncronas para a gente poder abrir o microfone, conversar, meio que se adaptar, né? Primeira semana de acolhimento. É como se fosse a nossa primeira semana de aula que aconteceu lá em fevereiro. É importante que todas as atividades propostas sejam planejadas e divulgadas previamente aos alunos. Então aqui é uma boa essa recomendação, porque a gente está muito no escuro, né? As aulas remotas, elas são uma novidade para todo mundo. Então é muito difícil que os alunos eles consigam se adaptar se os professores não falem antes, né? Não mandem antes as atividades para a gente se preparar, ou não falarem antes sobre como serão suas aulas. É muito difícil. Lembrando que as aulas podem ser síncronas ou assíncronas, mas as reposições devem ser sempre assíncronas, para não sobrecarregar o aluno. O plano de aulas e o plano de atividades deverá ter ampla divulgação. Então aqui tem uma preocupação também com
esse fato de novo do aluno ter conhecimento do que está acontecendo, né? E do que vai acontecer com ele durante esse período. E também com a sobrecarga do aluno. Bom, aqui acabou. As recomendações então da SEIC acabaram. Vou frisar mais uma vez que até o dia 30 de setembro vocês não podem ter atividades valendo nota. Se vocês estiverem tendo atividades valendo nota, procurem a direção, procurem o Grêmio, que a gente vai ter que tomar providências para resguardar os alunos. Porque realmente não tem como, não pode estar assegurado na portaria. Eu fico falando portaria aqui, só um adendo. Vou colocar o link da portaria 2337, que determinou que a gente pudesse ter aulas remotas ou não, ficasse a critério do campus. Vou colocar ela aqui abaixo para quem ainda não leu. Bom, eu falei dessa reunião porque eu estava presente nessa reunião. Eu realmente fui para ela como convidada. Por quê? Bom, na primeira live do GT4, GT de acolhimento, que eles, eu não lembro mais que dia, acho que foi dia 15, dia 14, alguma coisa assim. Eles falaram sobre como seriam mais ou menos as aulas, né, como funcionaria pra gente. E daí eles acabaram falando que o professor ele poderia realmente aferir a presença de todo mundo e nas aulas síncronas. Daí, as pessoas que estão trabalhando agora em período de pandemia, a gente sabe que a vida de todo mundo mudou. Tem um pessoal que está trabalhando no horário que tinha aula, né? Então essas pessoas me procuraram e falaram: Bia, eu não consigo, não tem como pra mim, eu vou me dar muito mal. E aí o GT de acolhimento acabou falando, né, tranquilizando alguns alunos, falou: não, ó, os professores, eles estão abertos ao diálogo, vocês têm que chegar neles e conversar, tudo é negociável, né? Só que essas pessoas, elas não se sentiram realmente asseguradas. E aí eu fiz um documento, apresentei ao GT um dia antes dessa reunião que eles tiveram. E aí apresentei ao GT como alguns argumentos. E aí eles acabaram levando para a reunião dos professores e leram para eles e disseram que tudo que estava ali era recomendável, que eles seguissem, que eles seguissem foi tipo uma recomendação, como a que as próprias SEICs fizeram para os professores. Então foi meio que uma vitória dos estudantes isso, porque eu acho que quando a gente é levado a nossa voz aos professores, quando você escuta um coordenador de curso falando que seu trabalho está bem feito e que ele merece ser ouvido pelos seus demais colegas, é uma vitória. Então é uma vitória da gente. O que eu te deixo aqui resguardado se você, aluno, estiver se sentindo prejudicado, se você não estiver conseguindo se adaptar, ou se você está trabalhando em período de aula, já de antemão, comunica todos os seus professores, manda e-mail para todos eles, assim, sem restrição. Manda e-mail, comunica, pergunta: professor, a gente pode pensar em um método melhor para mim, que funcione, que eu não precise largar do meu emprego, porque a gente sabe, né, tá muito complicado de arrumar um emprego e a renda da população, né, tá muito complicado. Então, assim, converse com seus professores, não tá adiantando, conversa conosco, chama o Grêmio, a gente vai tentar solucionar seu problema. Acho que agora a melhor solução que a gente pode ter é te dizer que nesse ensino remoto a gente vai ter que ter muito diálogo. Diálogo com quem? Com professores, com o Grêmio, com a própria turma, com o sociopedagógico, com a direção geral, com todo mundo. A gente precisa conversar, a gente precisa dialogar urgentemente. Dito isso, eu gostaria de dizer que para facilitar essa comunicação entre o aluno e os demais da escola, a gente vai disponibilizar essa semana ainda um documento grande com os e-mails atualizados, inclusive dos novos professores que já estão entrando,
e tirando dos professores que já saíram. Então, uma lista atualizada, com também um documento com as funções de cada setor da escola. A gente vai disponibilizar isso. Sei que tem no site da escola, né? Mas é muito importante que a gente deixe mais fácil, entre aspas, de vocês acharem, porque agora vocês vão precisar, não é mesmo? Então a gente teve essa ideia aí de colocar tudo num documento para facilitar a vida de vocês. Assim, a diretoria de informática do Grêmio fez também materiais de apoio para o primeiro ano, com os programinhas. Aliás, primeiro ano, mas serve para todo mundo, é bom lembrar. Todo mundo de informática pode usar. São guias de 3 programas que a gente usa bastante na área de informática, principalmente no primeiro ano, que é um guia de visual, um guia de... Não, por favor, me perdoem se eu estiver falando errado, tá? .NET Fido e um de Visual Studio. Eles também estão disponibilizados no Drive do Grêmio. A gente já mandou para as turmas de primeiro ano, mas se vocês quiserem... Aliás, se vocês quiserem não, a gente vai disponibilizar para vocês também o link aqui abaixo desses três guias para vocês poderem baixar. Sim, uma coisa muito importante, e são links que estão aqui abaixo também, são links do GT4, de vídeos do YouTube do GT4. O que é esse GT? É o GT de acolhimento que eu já citei aqui anteriormente. Esse GT, ele fez primeiro um vídeo falando sobre a utilização do Moodle. Então, eles navegando no Moodle e mostrando pra gente, meros mortais, como que se mexe na plataforma. Foi importante pra mim porque eu já citei aqui, eu usava o meu Moodle, só usei o Moodle acho que em 2017, mais ou menos. Eu não lembrava mais como era o Moodle tá diferente. Então é muito importante. Se vocês tiverem com dificuldade de mexer no Moodle, tem o link aqui abaixo, acessem, o vídeo é muito bom e ele foi feito por uma aluna. Teve uma live do GT4, uma segunda live, que eles fizeram essa semana. Nessa live, no meio dela, mais ou menos, no meio pro final, a aluna Laura, ela ensina a como utilizar o Google Agenda pra gente se organizar nessa época de ensino remoto. Porque a gente vai ter tarefas, aulas em momentos diversos, né? Alguns professores vão adotar aulas assíncronas, outros síncronas, tem trabalho, vai ter não sei o que. Não é que você vai ficar sobrecarregado, acho que a sobrecarga ela vai acontecer, mas digo de organizar, porque o seu horário ele não vai mais ser aquele limpinho de 6 horas de aulas por dia, né? Ele não vai mais acontecer. Já te digo isso prevendo o futuro, que é isso que vai acontecer. Por último, né, e não menos importante, acho que é isso mesmo, é o último assunto. Em setembro, agora, mais ou menos pelo meio, creio eu que todos os alunos já vão estar equipados, né? Foi também uma vitória muito forte de todos os alunos que se inscreveram terem conseguido auxílio internet e o auxílio para as máquinas, para os computadores. Então, já que estamos todos conectados, gostaria de dizer que mais ou menos por meio de setembro é bem provável que ocorra a nossa primeira assembleia, tão esperada, pelo menos por mim, presidente, e pelos demais, assembleia do Grêmio, para a gente poder ouvir os alunos. E acredito eu que vai ser maravilhoso poder ter a opinião de vocês sem ferir o regimento, o nosso próprio regimento, né, do Estatuto do Grêmio, tá? Então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada se você assistiu até aqui, meu Deus, 20 minutos. Muito, muito obrigada mesmo por terem assistido. Todas essas coisas que eu falei, eu vou tentar deixar o link na descrição. E é isso, gente. Muito obrigada. Fiquem ligados nas próximas coisas que acontecerem, porque esse ensino remoto ele é muito doido. Digo, não o ensino remoto em si, mas ele também. Mas o assunto em torno dele, né? São muitas coisas acontecendo que a gente até se perde, tá? Então é isso, gente. Obrigada.